Oiê, pessoal do sétimo, tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando aí a 23ª semana de estudos remotos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre interpretação de texto, tá? Acredito que seja uma das maiores dificuldades que os alunos têm, aliás, não só os alunos, adultos também, de que adianta passar pela escola se não tem capacidade de ler e entender um texto. Então, essa semana é dedicada única e exclusivamente à interpretação de textos, tá bom? Eu vou ler com vocês o texto As Três Peneiras e a gente vai fazer alguns comentários e eu vou explicar algumas coisinhas com vocês. Eu vou abaixar minha cabeça porque o meu note tá aqui embaixo para eu poder ler, tá bom? Então, vamos lá. As Três Peneiras. Olavo foi transferido de projeto. Logo no primeiro dia, para fazer média com o novo chefe, saiu-se com essa. Chefe, o senhor nem imagina o que me contaram a respeito do Silva. Disseram que ele... Nem chegou a terminar a frase. Juliano, o chefe, aparteou. Espere um pouco, Olavo. O que vai me contar já passou pelo crivo das três peneiras? Peneiras? Que peneiras, chefe? A primeira, Olavo, é a da verdade. Você tem certeza de que esse fato é absolutamente verdadeiro? Não, não tenho. Como posso saber? O que sei foi o que me contaram. Mas eu acho que... E novamente, Olavo é interrompido pelo chefe. Então, sua história já vazou? A primeira peneira? Vamos então para a segunda peneira. É o da bondade. Hoje nós temos participação especial do Arthur, tá? Então, alguns sons, a sonoplastia é por conta dele. O que você vai me contar? Gostaria que os outros também dissessem a seu respeito? E, novamente, claro que não. Deus me livre, chefe, disse Olavo estudado. Então, continua o chefe. Sua história vazou a segunda peneira. Vamos ver a terceira peneira, que é da necessidade. Você acha mesmo necessário me contar esse fato ou mesmo passá-lo adiante? Não, chefe. Passando pelo crivo dessas peneiras, vi que não sobrou nada do que eu iria contar. Fala Olavo, surpreendido. Pois é, Olavo. Já pensou como as pessoas seriam mais felizes se todas usassem essas peneiras? Diz o chefe sorrindo e continua. Da próxima vez em que surgir um boato por aí, submeta-o ao crivo dessas três peneiras: verdade, bondade e necessidade, antes de obedecer ao impulso de passá-lo adiante, porque essas pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas comuns falam sobre as coisas, pessoas medíocres falam sobre pessoas. Então, é um texto para nossa reflexão. Só um minuto, vou ver que o Arthur está aprontando. Voltando. Então, o texto das Três Peneiras é um texto reflexivo. Eu diria que seria até uma crônica que fala de uma crônica reflexiva, que fala de coisas que não se passam. Vem dar um oi aqui pro povo. Vem aqui. Olha lá. Não? Então, tchau. Vai brincar então. Bom, o que nós temos que refletir? Antes de passar fofoca pra frente, embora seja gostoso ouvir, né? Nossa, você não sabe o que fulano falou, o que fulano fez. Cada um que conta uma fofoca aumenta um pouquinho da história. Então, quando a gente vai repassar alguma coisa, primeiro a gente tem que pensar se é verdade, se gostaria que fizesse isso comigo, principalmente aquelas bem maliciosas, que difamam e tudo mais, e se eu tenho a necessidade de passar. Existem pessoas que têm uma necessidade imensa de contar a vida dos outros. Né? Porque elas precisam estar... Acho que a vida dela não acontece nada de bom, então ela precisa contar e tomar conta da vida dos outros. Então, pensem aí, fake news também, né? Ou zoeira, passar pra frente. Pensa aí, se fosse comigo, será que é verdade? Será que eu tenho necessidade de comentar isso? Então, é um ponto para a gente refletir. Outro ponto, agora mais a parte técnica, né, da língua portuguesa. O texto, vocês podem perceber que é um texto repleto de diálogos.
Para cada um que fala, tem um travessão na frente. Então, se vocês estivessem copiando esse texto no caderno, vocês passariam para a linha de baixo toda vez que muda a fala. Então, nós temos aí a presença de um narrador em terceira pessoa. Como é que eu comprovo isso? Olavo foi transferido de projeto. Não aconteceu, não é Olavo contando o que aconteceu com ele. É alguém contando o que aconteceu com o Olavo, tá? E eu tenho os personagens Olavo e o chefe dele, ok? E há o diálogo entre esses dois. Então, logo no primeiro travessão, é o Olavo falando: chefe, o senhor nem imagina o que me contaram a respeito do Silva. Aí volta o narrador, nem chegou a terminar a frase, Juliano, o chefe, aparteou. Repare, aparteou, depois da palavrinha aparteou, tem 2 pontos. Esse verbo significa assim, deu uma paradinha, né? Cortou, tesourou. É um verbo de sende, é um verbo de dizer, que indica que um personagem vai falar depois. Então, quando eu estou escrevendo um texto e eu quero colocar a fala de um personagem, eu preciso indicar na linha anterior que alguém vai dizer e iniciar a fala desse personagem com um travessão. Terminada essa fala desse personagem, eu quero colocar o que o outro falou, como vocês podem ver aqui, eu passo para outra linha, um outro travessão. Se eu embolo tudo, é como se tudo fosse de um personagem só, e a história fica confusa. Então, quando vocês forem aí escrever um texto, vocês devem prestar atenção em quantos personagens tem, e para cada um dos personagens que for falar, eu necessito obrigatoriamente iniciar uma frase nova e indicar, né, com o verbo de dizer que alguém vai falar. Até porque, por esse verbo de dizer, eu consigo entender se a pessoa está... Arthur, se a pessoa está brava, se a pessoa está querendo perguntar. Ai, que medo! Ah, que medo do bicho! Então agora... Tá bom? Quietinho. E aí, feito isso, vocês vão passar para a interpretação de texto, que tá bem simples, é só questões de múltipla escolha. E aí, na aula de quarta-feira, vocês vão fazer a interpretação de uma tirinha da Mafalda. A Mafalda é uma das personagens mais críticas que existem, né? E sempre aparece em jornal para criticar alguma coisa. Então, quando a gente está lendo tirinha, ou charge, ou propaganda, ou coisa assim, nós temos que prestar atenção em 2 coisas. Na linguagem verbal e a não verbal. A verbal é o que está escrito, óbvio. E a não verbal são as imagens, as cores, que também por si só falam alguma coisa. Então, nós temos aqui 4 quadrinhos. Então, está vendo? É só pôr a sementinha e cobrir. Regar um pouquinho. Daqui a alguns dias vamos ter uma planta linda. Você tinha de cortar o final? Pois é. Vocês percebem que ela é crítica, né? Vamos ter uma planta linda. Você tinha de cortar o final. Por quê? As coisas não são bem assim com as plantas, né, pessoal? Então, vocês vão observar... Tá doendo sua barriguinha? Já vai passar. A mamãe já vai lá com você. Por que tá doendo? Porque o Arthur tá com fome? Arthur tá com fome? Não? Tá com vontade de fazer pum? Então, daqui a pouco já passa. Então, vocês vão observar bem qual é o intuito dessa tirinha, para que vocês possam responder. Da mesma forma, vocês vão ver que tem aí do Garfield. Acho que a data foi errada, não sei. Mas vocês vão ver aí do Garfield. Também vocês vão prestar atenção nos desenhos, nas falas. E o que eu quero chamar a atenção de vocês. Quando se fala em tirinha e cai a seguinte pergunta:
Qual humor? Em que consiste o humor? Gente, não é que tem uma piada que eu tenho que dar muita risada. O humor é a crítica, é a sacada, é aquele momento que o autor pega ali pra gente refletir. Então, o humor pode ser engraçado? Pode, claro que pode. Mas às vezes não é engraçado, às vezes é irônico, às vezes é sarcástico, às vezes é uma reflexão. Então, quando se perguntar aí qual é o humor da tirinha, vocês vão procurar, então, qual é essa sacada, essa crítica, essa ironia dentro de uma tirinha, tá bom? Pessoal, basicamente o vídeo é esse. Eu tô explicando para vocês as nossas aulas da semana. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou por aqui, tá? É isso. Beijão, fique com Deus, até mais.